Olá, tudo bem com você? Depois de uma pausa, retornamos para a segunda temporada com mais projetos de leitura dos grandes clássicos da literatura. Estou com uma seleção de vários livros para lermos e estudarmos juntos cada uma dessas obras. Para começar, escolhi o livro Metamorfose de Franz Kafka, uma história curta, porém bastante marcante. Metamorfose é um dos clássicos da literatura que imagino que, se ainda não leu, já deve ter ouvido falar da história ou do seu autor. Essa é a história de Gregor Samsa, ou Gregor Samsa, se você preferir. Um caixeiro viajante que em uma bela manhã percebe que virou um inseto. A história é isso aí, simples e curta. Porém, esse é um daqueles livros que fica na sua cabeça por muitos dias. Espero que Metamorfose seja marcante para você, assim como foi para mim. Nesse primeiro momento, não pretendo ficar te contando sobre o autor ou discutindo a obra. Eu quero te pegar pela mão e te levar direto para a história. Conversaremos sobre o livro depois. Então, como é que esse áudio vai funcionar? Pretendo fazer como fiz com o Frankenstein da Mary Shelley, onde eu te conto um resumo da história, capítulo a capítulo, e depois eu trago uma resenha abordando tanto a escrita como o desenvolvimento do enredo. A diferença estará nas análises, que no áudio do Frankenstein eu coloquei logo ao final de cada capítulo. Dessa vez pretendo contar a história toda nesse áudio e no próximo a resenha. Isso porque Metamorfose tem apenas 3 capítulos. Assim, quem já leu o livro e não quer ouvir a história ser recontada, vai direto para o áudio da resenha. E quem quer acompanhar tudo, tem o áudio da história do início ao fim, sem interrupção, e depois a resenha. Acho que assim deve ficar melhor. A minutagem estará na descrição, assim como as referências que utilizei. Como sempre, vale ressaltar que esse não é um audiolivro. E caso queira ler a obra completa, as informações da edição que li estará listada também na descrição. Um último aviso é que, ao gravar esse áudio, a irmã do Gregor, que é o nosso protagonista, ganhou 2 nomes, Greta e Gret. O livro que eu li, a personagem se chama Gret. Já o audiolivro que eu escutei, o nome dela foi traduzido para Greta. Então você vai notar que às vezes eu chamo ela de Gret, às vezes eu chamo ela de Greta. Dito isso, agora você já sabe que Gret e Greta são a mesma pessoa. Deste modo, feito todos os esclarecimentos, te convido a remover as suas amarras da realidade e embarcar comigo nesta fantástica e breve história de Franz Kafka, Metamorfose. E aí, tá preparado? Metamorfose de Franz Kafka. Aqui no Ela Lê Livros. Capítulo 1. Gregor Samsa acorda de uma noite de sonhos tempestuosos e se vê transformado em um inseto monstruoso, simples assim. Após examinar a sua nova fisiologia, que incluía inúmeras perninhas finas, costas duras e barriga segmentada, ele se pergunta apenas momentaneamente o que pode ter acontecido com ele. Buscando entender o que mudou, Gregor também examina o seu pequeno quarto, onde tudo parece normal, vendo objetos familiares, como as amostras de tecido que usa no trabalho e uma foto de uma mulher emoldurada que ele arrancou de uma revista e decidiu colocar na parede. Enfim, isso não é um sonho. Como se tentasse reiniciar o dia, Gregor tenta voltar a dormir, mas por conta do novo corpo não consegue se virar de lado, a única posição em que conseguia dormir. Ele começa a refletir sobre a sua vida, lembrando como odeia o trabalho exaustivo de caixeiro viajante, com suas viagens constantes que o impedem de formar laços duradouros. Apesar disso, ele não pode abandonar o emprego devido à dívida que seus pais têm com o chefe da empresa. Gregor sente uma coceira incômoda em seu abdômen e tenta aliviá-la, mas fica ainda mais desconfortável com a sensação. Quando percebe, está quase perdendo o horário do trem. Ele entra em pânico, já que nunca tinha faltado ao trabalho em 5 anos. Mentalmente, ele tenta justificar o atraso, mas sabe que, no fundo, será mal visto pelos colegas e pelo patrão. Enquanto Gregor tenta levantar, sua mãe o chama para relembrá-lo de que ele precisa pegar o trem.
Ele tenta responder, mas sua voz está irreconhecível, transformada em grunhidos. Preocupados, sua mãe e seu pai e sua irmã Gret insistem para que ele abra a porta. Gregor percebe que está trancado no quarto, um hábito que ele sempre teve, e tenta mover o corpo para fora da cama. A parte inferior do seu corpo, extremamente sensível, é difícil de movimentar. Como se já não bastasse o sufoco de Gregor dentro do quarto e da comoção da família do lado de fora, nesse momento a campainha toca. E não era ninguém mais, ninguém menos do que o gerente da empresa, que chega para saber por que Gregor não foi trabalhar. Sua mãe tenta acalmar o gerente dizendo que seu filho é dedicado ao trabalho, enquanto Gret começa a chorar, sem mais nem menos, e ninguém entende. Bom, o gerente, no entanto, acusa Gregor de comportamento inadequado e insinua que sua posição na empresa está em risco. Nesse momento, Gregor fica indignado. Não basta mandar um aprendiz perguntar caso tanta inquirição fosse necessária? O próprio gerente tinha de vir e com isso mostrar a toda a família inocente que a investigação daquele assunto suspeito só poderia ser confiada à inteligência do gerente. A indignação agora toma conta de Gregor, que decide reunir todas as suas forças para saltar da cama. O baque foi forte, mas não chegou a ser um estrondo. O tapete amorteceu um pouco da queda e, além disso, as costas eram mais flexíveis do que ele imaginava. Daí o ruído surdo não tão escandaloso. O problema foi que Gregor não posicionou a cabeça o suficiente com cuidado e bateu. Com raiva da dor, virou-se e esfregou-a no tapete. Ao que o gerente no outro cômodo disse: alguma coisa caiu lá dentro. Por um momento, Gregor tentou imaginar se algo parecido com o que lhe acontecera naquele dia não podia acontecer também ao seu gerente. Convinha pelo menos admitir a possibilidade, afinal ele merecia. Mas como que dando uma resposta crua a essa pergunta, o gerente andou então uns passos firmes na sala e começa a falar que tipo de pessoa é essa que deixa sua família preocupada. Isso sem falar que o gerente começou a atacá-lo profissionalmente. Gregor então tenta se justificar do outro lado da porta, alegando que teve um mal-estar momentâneo, mas que logo voltaria ao trabalho. Porém, ninguém entende o que ele diz por causa de sua voz alterada. O circo estava armado. O gerente esbravejava, um médico seria chamado e Gregor pensou que seria uma boa ideia finalmente tentar abrir a porta e fazer com que todos vissem de fato no que ele tinha se transformado. E por fim, Gregor estava ansioso por saber o que os outros, que tanto exigiam a sua presença, diriam ao vê-lo, tipo: eu estava tentando poupá-los e resolver esse probleminha sozinho, mas já que querem tanto me ver, agora lidem com o que eu me transformei. Bem, voltando à ideia de abrir a porta, Gregor achou que isso traria uma solução para aquele dilema. Caso todos se assustassem, ele já não teria obrigação nenhuma de ir trabalhar e podia ficar tranquilo em casa. Mas se aceitassem tudo calmamente, Gregor não teria o menor motivo para se inquietar e, caso se apressasse, ainda poderia ir até a estação ferroviária pegar o trem das 8 da manhã. Determinado, Gregor se arrasta até a porta e, percebendo que suas novas patinhas não serão úteis para virar a chave, ele decide usar a boca. Infelizmente, ele percebeu que não tinha nenhum dente propriamente dito. Como é que ele iria segurar a chave? Mas, em compensação, as mandíbulas eram evidentemente fortíssimas. Com sua ajuda, conseguiu de fato pôr a chave em movimento e não notou que, obviamente, estava se machucando, pois um líquido pardo lhe saiu da boca, escorreu pela chave e pingou no chão. Escutem, disse o gerente na sala. Ele está girando a chave. Para os espectadores do outro lado da porta, isso era algo muito simples, mas para Gregor, isso foi um grande estímulo, um grande esforço. E era preciso que todos os incentivassem, inclusive o pai e a mãe, dizendo: força, Gregor, vai em frente, você consegue! Depois de muito girar o seu corpo junto com a chave, a porta finalmente se abre. A visão de Gregor como um enorme inseto causa horror geral.
O gerente recua imediatamente. Sua mãe desmaia e seu pai fica paralisado antes de começar a chorar. Gregor tenta convencer o gerente, afinal ele tem plena consciência de que ele era o único que não perdera a calma. Ele diz que irá se vestir imediatamente, pôr as amostras de tecido na mala e partir. Ele finaliza dizendo a todos: "Vocês querem que eu vá, não querem?" Mas o gerente continua a recuar, aterrorizado. Enquanto isso, sua mãe, ao recuperar os sentidos, derruba a cafeteira e tenta fugir. Gregor, sem querer, assusta ainda mais a sua mãe ao fazer movimentos bruscos e estalar suas mandíbulas. O gerente aproveita a confusão para fugir do apartamento. Seu pai, tomado por uma mistura de raiva e desespero, pega uma bengala e um jornal, usando-os para empurrar Gregor de volta para o quarto. Gregor ainda não tem controle do seu novo corpo, precisa de mais tempo para fazer a volta, tempo esse que seu pai não está disposto a conceder. Instintivamente ele começa a andar de costas, mas suas perninhas não funcionam com a agilidade necessária. Por fim, Gregor decide lentamente virar o seu corpo em direção à porta para entrar no quarto, mas seu pai, impaciente, o empurra com a bengala, agilizando o processo. Gregor é incapaz de passar pela porta estreita, fica preso e acaba ferido quando seu pai o empurra à força e fecha a porta atrás dele. Capítulo 2. Ao entardecer, Gregor desperta de um sono pesado após os acontecimentos da manhã. O quarto estava escuro e conseguiu se orientar utilizando as antenas, que agora pareciam bastante úteis. Percebeu também que estava com o lado esquerdo dolorido e que todas as patinhas desse lado estavam meio que repuxando. E uma delas ficou gravemente ferida devido à maneira como foi empurrado para dentro do quarto pelo pai mais cedo. Lentamente, Gregor andou pelo quarto e percebeu que alguém entrou antes, mas logo percebe que estava sozinho. O cheiro de comida chama sua atenção. Perto da porta, sua irmã deixou uma tigela com pão embebido em leite, que costumava ser sua comida favorita. No entanto, ele descobre que agora sente repulsa pelo leite e não consegue consumi-lo. O apartamento está silencioso, diferente de antes, quando seu pai lia o jornal em voz alta. Gregor agora escuta a porta do seu quarto sendo aberta e fechada rapidamente. Decide que na próxima vez tentará persuadir alguém a entrar, mas ninguém mais ousa cruzar aquela barreira. Sentindo-se desconfortável no meio do quarto, ele rasteja para debaixo do sofá, onde permanece. Apesar do incômodo, ele estava determinado a não ser um fardo para a família. Mais tarde, sua irmã entra no quarto e percebe que ele está escondido e remove a tigela com o leite. Em seguida, traz uma variedade de alimentos para descobrir o que ele consegue comer. Gregor descobre que não suporta comida fresca, mas devora queijos mofados e vegetais podres. Sua irmã retorna, limpa os restos e se vai, enquanto Gregor se esconde sob o sofá para poupá-la do desconforto de vê-lo. A partir de então, ela o alimenta em horários em que os pais dormem e a empregada está ausente. Gregor passa grande parte do tempo ouvindo as conversas da família através da porta. Ele descobre que seus pais haviam economizado parte do seu salário e que também há dinheiro do antigo negócio do seu pai, que ele tinha falido. Contudo, a situação financeira ainda é precária. Ele se envergonha ao ouvir sobre as dificuldades, mas ao mesmo tempo reflete sobre o quanto se dedicou ao trabalho para sustentar todo mundo. Ele sente saudades do vínculo próximo que tinha com sua irmã Grethe e do sonho de enviá-la ao conservatório para estudar violino. Já a relação com os pais parece mais distante. Gregor tenta se adaptar à nova vida. Sua irmã abre as janelas sempre que entra no quarto, como se não suportasse o ar abafado. Ele, percebendo que mesmo passado vários dias, sua irmã faz questão de demonstrar o quanto sua aparência a deixa desconfortável. Ele passa a se cobrir com um lençol enquanto ela está presente. Gregor descobre que gosta de escalar paredes e teto. Agora ele domina o seu corpo, mas percebe que sua visão está se deteriorando. Sua irmã também percebe o novo comportamento do irmão de se movimentar pelo quarto, não porque ela tivesse presenciado seus passeios, mas porque Gregor deixava um rastro de gosma por onde ele passava. Um dia, Grethe decide então remover os móveis do quarto para dar mais espaço para o irmão. Para isso, pede ajuda da mãe, já que a empregada tem medo de entrar. Enquanto as duas movem os móveis,
A mãe expressa preocupação de que isso possa sugerir que desistiram da recuperação de Gregor. Ele, ouvindo a conversa, percebe que não quer perder seus móveis, pois eles o conectam com o seu passado humano. Afinal, já estava à beira do esquecimento e só agora, ouvindo a voz da mãe, que fazia tanto tempo que não ouvia, o sacudira para a necessidade de manter o seu quarto intacto, que não retirassem nada do quarto, que tudo ficasse como estava. Ele não podia se privar da influência benéfica da mobília sobre o seu estado. E se os móveis estorvavam o seu insano rastejar por aí, isso, longe de ser um mal, seria uma grande vantagem. Infelizmente, a sua irmã tinha outra opinião. Não sem razão, criar o hábito de se apresentar diante dos pais como a especialista nos assuntos que se referiam ao irmão, de modo que agora o conselho que a mãe acabava de lhe dar era motivo suficiente para que ela obstinasse em retirar não só a cômoda e a escrivaninha, mas toda a mobília com exceção da poltrona. Quando as duas saem momentaneamente, ele escala a parede e cobre o quadro daquela mulher que ele arrancou da revista usando peles, determinada a protegê-lo. Arrastou-se às pressas para cima e pressionou o corpo no vidro que o sustinha, e que alívio o vidro causava em seu abdômen. Pelo menos esse quadro ninguém levaria embora. Ele estava decidido. Daqui, esse quadro não sai. Grethe foi a primeira a retornar ao quarto depois de arrastarem a escrivaninha e notou Gregor na parede. Com cautela, ela tentou evitar que a mãe entrasse no quarto e visse aquela cena bizarra. Porém, para Gregor, sua irmã queria levar a mãe para um lugar seguro para então retornar e levar o quadro embora e tudo mais. Ora essa, ela que tentasse. Ele estava em cima do seu quadro e não iria entregá-lo por nada, preferia saltar na cara da irmã. Enfim, as palavras de Grethe tinham alarmado a mãe que algo estava errado e ela então olha para dentro do quarto e vê Gregor na parede. Ela desmaia. Grethe grita com ele. Pela primeira vez em semanas, ela se dirige a ele e corre para buscar remédios. Gregor também queria ajudar. Ainda havia tempo para salvar o quadro, mas como estava finalmente grudado no vidro, ele teve de se soltar à força e então correu como se pudesse dar conselhos à irmã como antigamente, mas teve que ficar parado atrás dela sem fazer nada. Enquanto remexia diversos frascos, Grethe tornou-se a assustar quando se virou. Um deles caiu e espatifou no chão. Um caco feriu o rosto de Gregor e um remédio corrosivo escorreu pelo seu corpo. Sem se deter mais, Greta apanhou todos os frascos que conseguiu carregar e correu com eles para onde a mãe estava e deixou Gregor para fora do quarto. Então, Gregor se viu isolado da mãe que, por culpa dele, talvez estivesse à beira da morte, não podia abrir a porta, pois não queria assustar a irmã, que precisava ficar perto da mãe agora. Não tinha o que fazer a não ser esperar, e atormentado pelo remorso e pela sua preocupação, começou a rastejar. Rastejou por toda a parte, nas paredes, nos móveis, no teto, e enfim se entregou ao desespero. Passou-se algum tempo, Gregor jazia ali no meio da sala exausto, e ao seu redor reinava o silêncio. Talvez fosse um bom sinal. Foi então que tocaram a campainha. O pai havia chegado. Gregor, ao olhar para o seu pai vestido com um uniforme azul com botões dourados, como usados pelos empregados do banco, se espantou, pois pelas suas últimas memórias, o mesmíssimo homem, há alguns meses atrás, jazia sepultado na cama, exausto, quando outrora Gregor partia em viagem de negócios e que nas tardes de regresso o recebia de roupão na poltrona, totalmente sem condições de se levantar. Se restringia a erguer os braços para ele em sinal de alegria e nos raros passeios em comum, alguns domingos por ano ou feriados, avançava com esforço. Agora estava lá, mais saudável do que nunca, pronto para usar o máximo do seu rigor. Grethe explica o ocorrido para o pai, mas ele entende errado, acreditando que Gregor atacou a mãe. Tomado por fúria, o pai persegue Gregor. Ambos andam pela sala da casa. E quando eu digo andam porque o Gregor não conseguia correr. E o pai também não podia correr e andava com dificuldade. Aí Gregor pensou que ele podia usar de uma tática que o pai não fosse gostar muito, como, por exemplo, subir
subir pelas paredes ou andar no teto. Em sua letargia, então Gregor se movimenta lentamente e seu pai começa a atirar maçãs nele. Uma delas atinge suas costas, cravando-se profundamente e causando uma dor excruciante. Enquanto Gregor começa a perder os sentidos, vê sua mãe implorando ao seu pai que poupe a vida do filho. Capítulo 3. Gregor, debilitado por sua lesão, percebe que não pode mais se locomover ou escalar as paredes como antes. Porém, sua incapacidade faz com que o pai mude sua atitude, tratando-o novamente como parte da família, não como um inimigo. Eu acho que o pai se arrependeu. Eles, no caso a família, passa a deixar a porta do quarto aberta à noite, permitindo que Gregor observe a rotina familiar. A interação entre eles, no entanto, é silenciosa e distante. O pai adormece em sua poltrona, ainda vestido com seu uniforme de trabalho, que agora está desgastado e sujo. A mãe costura lingerie para uma loja e Greta estuda francês e taquigrafia. Todas as noites, a mãe e Greta enfrentam dificuldades para levar o pai para a cama, mas ele frequentemente resiste, murmurando sobre sua vida infeliz. A família, enfrentando dificuldades financeiras, vende suas joias e substitui a empregada por uma faxineira idosa que visita o apartamento 2 vezes ao dia. Gregor sente que eles se sentem presos por sua presença e começa a perceber que está sendo negligenciado. Agora ele sentia unicamente raiva da maneira deplorável como cuidavam dele, e embora não tivesse a menor ideia do que lhe podia despertar o apetite, planejava algum tipo de incursão à despensa para pegar o que bem entendesse, mesmo que estivesse absolutamente sem fome. Greta não cuidava mais dele como antes, limpando o quarto às pressas e sem escolher adequadamente os alimentos para ele. Antes de ir para a loja, ela empurrava apressadamente com o pé uma comida qualquer para dentro do quarto e à noite tirava o prato com um cabo de vassoura, sem dar a mínima para o fato dele ter apenas provado o alimento ou, o que era mais frequente, simplesmente não ter tocado em nada. Apesar disso, ela insiste que só ela pode cuidar de Gregor. No entanto, o quarto já está cheio de poeira e sujeira. Gregor passou a se posicionar em cima da sujeira como se para mostrar para o irmão, olha, aqui tá sujo. Mas Greta se fazia de desentendida. Certa vez a mãe empreendeu uma grande faxina no quarto. Greta, ao descobrir, fica furiosa com a mãe e agora a tarefa da limpeza fica com a nova faxineira. Já a faxineira não tinha a menor repugnância de Gregor. Curiosa, uma vez ela abriu casualmente a porta do quarto e ao dar de cara com Gregor, que totalmente surpreso começou a correr de um lado para o outro, ainda que ninguém o perseguisse, ficou ali, parada, as mãos unidas junto ao ventre com um ar de admiração. Desde então nunca deixava de abrir a porta um instante, de manhã e à noite, para dar uma olhada em Gregor. No começo até mesmo o chamava, falando de um modo que sem dúvida considerava gentil, dizendo-lhe, por exemplo, vem cá, ô velho besouro do esterco. Gregor não respondia a tais interpelações, ficava imóvel no seu lugar como se ninguém tivesse aberto a porta. Agora Gregor quase já não comia. Inicialmente pensou que era tristeza que o impedia de comer. Entretanto, a tristeza parecia estar dando lugar à conformidade. Gregor estava começando a se acostumar com o seu quarto. Entretanto, o quarto de Gregor, que antes era seu refúgio, tornava-se um depósito de móveis e objetos inúteis. Já que a família começou a alugar quartos para 3 pensionistas meticulosos que não toleravam desordem. Certa noite, enquanto os pensionistas jantavam na sala de estar e a família comia na cozinha, Gregor ouve Greta tocar violino. Os hóspedes pedem para que a menina toque na sala para eles. Logo, vieram o pai com o suporte, a mãe com as partituras e a irmã com o violino. Muito calmamente, sua irmã preparou tudo para tocar. Os pais, que até então nunca haviam alugado um quarto e por isso exageravam na amabilidade com os inquilinos, não se atreveram a sentar nas suas próprias cadeiras. Gregor fica fascinado pela música e ele deixa o quarto e rasteja em direção à sala, atraído pela melodia. No dorso e nos flancos arrastava consigo toda a parte de fios, pelos, restos de comida que jaziam em seu quarto. Sua indiferença por tudo era grande demais para que ele, como antes, se pusesse de costas no tapete e se esfregasse várias vezes por dia para se
se ver livre daquela sujeira. E apesar desse seu estado, não teve a menor vergonha de avançar até o assoalho imaculado da sala de estar. Os pensionistas, inicialmente impressionados com Greta, logo perderam o interesse. Gregor sente-se mal pela irmã, afinal, ela estava tocando bem e decide então se aproximar, puxar-lhe a saia e com isso dar-lhe a entender que fosse para o seu quarto com o violino, pois ninguém ali valorizava como ele a valorizava. Entretanto, quando os hóspedes perceberam Gregor na sala, eles reagiram com surpresa. O pai tentava acalmá-los, mas eles anunciam que irão embora imediatamente sem pagar o aluguel. Esse incidente marca um ponto de ruptura. Greta diz aos pais que não podem mais continuar vivendo com Gregor. Ela diz: "Isso não pode continuar assim. Caso vocês não entendam, eu entendo. Não quero pronunciar o nome do meu irmão na frente desse monstro e por isso me limito a dizer: nós precisamos dar um jeito de nos livrar dele. Fizemos tudo o que era humanamente possível para atendê-lo e aceitá-lo. Duvido que alguém possa nos criticar com qualquer coisa. Ele vai acabar matando vocês dois. Eu já estou até vendo isso acontecer. Quem precisa trabalhar tanto como todos nós não pode aturar esse tormento perpétuo dentro de casa. Eu não aguento mais. Nosso erro foi acreditar na ideia de que esse monstro seja Gregor. Aliás, a nossa desgraça foi ter acreditado nisso durante tanto tempo. Como é possível que isso seja o Gregor? Se fosse há muito tempo, ele teria compreendido que a convivência entre pessoas e um bicho desses não é possível e iria embora por livre e espontânea vontade. Gregor, ouvindo isso, sente-se arrasado. Com dificuldade, retorna ao quarto e decide que o melhor para todos é desaparecer. Durante a noite, ele reflete sobre o seu amor pela família e a sua incapacidade de ajudar, aceitando assim o seu destino. E agora? Perguntou-se Gregor, e ficou lá, na escuridão. Logo, descobriu que já não conseguia se mover. Isso não o impressionou, pelo contrário, na verdade, achava inatural locomover-se com aquelas patinhas tão finas. Além disso, vinha sentindo um relativo bem-estar, embora lhe doesse o corpo todo. Ele tinha a impressão de que as dores estavam ficando cada vez mais fracas e tendiam a desaparecer. Já quase não sentia a maçã podre no dorso, nem a infecção que ela produzia em derredor, ambas cobertas de pó. Sua convicção de que lhe convinha desaparecer era, quem sabe, ainda mais terminante do que a da irmã. Permaneceu naquele estado de mansa e vazia meditação até que o relógio da torre anunciasse a 3ª hora da madrugada. Ainda presenciou o início da alvorada por trás das vidraças. Então, sem que ele o quisesse, sua cabeça tombou no chão e suas narinas deixaram escapar debilmente um último suspiro. Na manhã seguinte, a faxineira encontra o corpo de Gregor e informa a família que o inseto estava morto. Eles reagem com alívio, agradecendo a Deus. No meio disso tudo, os pensionistas, que na noite anterior disseram que iriam embora sem pagar nada, querem o café da manhã e reclamam, mas o pai de Gregor os expulsa da casa com firmeza. Decididos a deixar o passado para trás, os Sansa escrevem aos empregadores justificando suas ausências e saem juntos para um passeio no campo. Durante a viagem, percebem que a sua situação financeira é melhor do que imaginavam e planejam mudar-se para um apartamento menor e mais confortável. Observando Greta, os pais notam como ela se tornou uma jovem atraente e consideram procurar um marido para ela. Ao chegar ao destino, Greta é a primeira a se levantar, alongando-se, cheia de energia para um novo recomeço. Fim. Encerramos aqui o resumo capítulo a capítulo de Metamorfose. Em algumas ocasiões incluí passagens completas do livro, principalmente aquelas em que Gregor revela seus pensamentos e também o discurso final de Greta. Recomendo fortemente a leitura caso você queira conhecer a obra como foi idealizada por Kafka. O livro é curto, tem apenas 81 páginas nessa minha edição. Fica aí a minha sugestão. No próximo áudio vamos estudar a obra capítulo a capítulo, incluindo também informações sobre o autor e minhas considerações sobre a história e os personagens. Eu não sei você, mas quando termino de ler um livro, gosto de procurar resenhas sobre a história. Vai que eu perdi algum ponto interessante, alguma referência. Eu gosto até mesmo de saber o que as pessoas acharam do livro. Será que gostaram? Interpretaram como eu? Enfim, eu quero terminar de ler um livro sabendo que eu absorvi
tudo aquilo que eu podia dele, ou aquilo que eu podia absorver no momento em que eu li. Como disse Flaubert, autor de Madame Bovary, em uma carta há 100 anos atrás, que sábios seríamos se conhecêssemos muito bem apenas 5 ou 6 livros. Afinal, de nada adianta ter lido 10 livros por mês se não nos damos o tempo de refletir sobre a história e absorver aquilo que foi lido. Nabokov, autor de Lolita, diz: ao lermos um livro necessitamos de tempo para nos familiarizarmos com ele. Não temos um órgão físico como o olho para pintura, capaz de abarcar toda a cena e depois apreciar os seus detalhes. No entanto, não confundamos o olho físico, essa monstruosa obra-prima da evolução, com a mente, uma conquista ainda mais monstruosa. Para concluir essa ideia de Nabokov, ele acrescenta dizendo: uma vez que o grande artista usou sua imaginação ao criar o livro, é natural e justo que o seu consumidor também use. E é esse tipo de pesquisa e reflexão que faço e pretendo compartilhar com você, obviamente de forma resumida e simplificada. Então no próximo áudio te encontro para esse estudo de metamorfose. Agradeço a sua companhia, relembrando que todos os livros e fontes utilizadas nessa série estão na descrição deste áudio. Nos encontramos novamente em breve. Fica com Deus. Tchau.